Amém. Por favor, irmão Alvaci, pode iniciar abençoando a vida do professor, as nossas vidas, por mais uma quinta-feira estarmos aqui mergulhados no livro de Marcos. Hoje nós iremos meditar aí no Marcos, no texto de Marcos, Marcos 7, do 1 ao 23. Um texto muito interessante. Por favor, Alvaci, ora ao Senhor. Ó Senhor, Yahweh, nosso Deus, e somos gratos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesse momento, Senhor, buscando mais conhecimento da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. Que o Senhor continue a nos ensinar a andar nos Seus caminhos, nos mantenha sob a Sua constante vigilância, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Usa aqui os Teus servos que vão falar, o irmão Wilton, Senhor. Todos aqueles que forem trazer uma palavra, Senhor. Senhor, tem Aleluia. liberdade em nós, Senhor. Fala conosco, revela a Tua presença no nosso meio, manifesta a Sua presença no nosso meio, Senhor. Nos ensina, Senhor. Queremos mais de Ti, ó Senhor. Abre nosso espírito para ouvir o Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Jesus, oramos. Amém. Amém. Como foi dito, o tema hoje é as tradições que impedem o reino. Tudo é puro para quem é puro. É o texto de Marcos, de 7, 1 ao 23. Como sempre, eu vou fazer uma leitura rápida e logo após o professor vai fazer uma explanação sobre o que foi lido e nós entramos com as perguntas, né, para tirar as nossas dúvidas ou alguma consideração a respeito do que foi falado. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam na praça pública, eles se levantam antes de comer e seguem os outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbá, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa, o que vem de fora e entra numa pessoa, não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a torna impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreenderam que nada do que vem de fora e entra numa pessoa para pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, e vai para a privada? Assim, Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: e o que sai da pessoa que a torna impura? Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubo, crime, adultério, ambição sem limite, maldade, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro das pessoas e são elas que a tornam impuras. Vamos ao aprofundamento. Esse trecho conta as tradições que impedem a vida de tem 3 momentos e cenários. 2 acontecem fora de casa, Jesus contra os fariseus e doutores da lei, Jesus e o povo anunciando-lhe uma nova imoralidade. Em casa, temos Jesus e os discípulos, reforçando e ampliando a reflexão proposta à multidão, contrária às tradições dos fariseus e doutores da lei. Nos 3, nós somos ouvintes privilegiados e envolvidos pessoalmente.
Os exemplos de como os fariseus e os doutores da lei, com suas tradições, abordam a vida poderiam ser muitos. Aqui temos apenas umas amostragem. De fato, Jesus os desmarcara, afirmando que fazem muitas outras coisas como essas. O momento é terrivelmente tenso, pois envolve a vida e a sobrevivência das fontes da vida. Os pais, sobretudo, se são pobres. Vale a pena recordar o que dizia o autor de O Eclesiástico: como quem molha o filho na presença do próprio pai, assim é aquele que oferece sacrifício com os bens dos pobres. Eclesiastes 34, 20. Deus, revelado por Jesus como Pai, sente-se ofendido e agredido quando seus maiores colaboradores, os pais, são privados daquilo que os caracteriza, a vida. Em Marcos, as referências a Deus enquanto Pai são escassas, são mais suficientes. Marcos 11, 25, 26, Marcos 13, 32. Nesse sentido, nota-se fina ironia no texto. Basta recordar o episódio anterior, o cenário dos pães. Lá o povo estava com fome e a partilha foi o grande milagre purificador. Veja o que Jesus diz disso em Lucas 14, 41, 11, 41. Aqui os adversários de Jesus criticam a violação das tradições dos antepassados, ou seja, comer sem lavar as mãos. Consideravam isso uma ofensa a Deus. Certamente Deus fica ofendido quando o povo passa fome e quando não lava as mãos antes de comer. O primeiro cenário mostra Jesus cercado por fariseus e alguns doutores da lei. É uma cena de cerco. Já em Marcos 3, 22, se falava de doutores da lei vindo de Jerusalém. Não sabemos se são os mesmos, mas o fato de terem partido de Jerusalém é sintomático, como vimos, e reforça a ideia de cerco. Não custa recordar que os doutores da lei são, grosso modo, o poder judiciário daquele tempo, ao passo que uma das características dos fariseus é o apego a uma infinidade de leis orais e as tradições que consideram tão importantes como as leis do Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco. Defensores, como vimos, da nítida separação entre puro e impuro, os fariseus e os doutores da lei atacam com um porquê, envolvendo Jesus e o discípulo dele, de cuja atitude ele é, de certa forma, responsável. Perguntas semelhantes em contextos parecidos feitas por esse mesmo grupo já nos são conhecidas. Marcos se detém a explicar algo a respeito da tradição dos antepassados, transmitida oralmente pelos fariseus. Para eles, essa tradição tinha o mesmo peso da lei escrita, obrigando da mesma forma. Os transgressores dessa tradição eram merecedores da punição correspondente. Comer sem lavar as mãos, lavar-se ao entrar em casa e lavar vasilha tinha para eles caráter, sobretudo, religioso, ligado à nítida distinção entre puro e impuro para agradar a Deus. Como anteriormente, em Marcos 2, 23 ao 28, Jesus responde com o Antigo Testamento. Entretanto, assim, no mesmo campo da discussão de seus adversários escrupulosos, no respeito pela palavra de Deus. E passa ao ataque, citando nada mais, nada menos do que Isaías 29, 13, numa das suas denúncias de culto vazio. Ele os acusa abertamente de hipócritas, ou seja, bons atores, que fingem uma religião de louvor ou exterioridade, lábios, sem compromisso, coração, isto é, consciência distante. Vale a pena recordar Isaías 58, referência ao verdadeiro jejum, para perceber como naquele tempo, e hoje também, tenta-se de muitos modos, com boas ou más intenção, escamotear ou esvaziar, esvenizar o projeto de Deus. De qualquer modo, é oportuno lembrar que esta é a única vez em Marcos que Jesus acusa alguém de hipocrisia, denúncia muito mais frequente em Mateus e Lucas. Jesus estabelece nítida distinção entre o mandamento de Deus e a tradição dos homens, dando ao primeiro peso de norma e tirando da segunda qualquer obrigatoriedade. Trazendo para hoje, trata-se de conservar o mandamento sem levar em conta os condicionamentos de tempo, lugar e cultura. Para nós, hoje, lavar bem os talheres e as mãos antes das refeições é simples questão de higiene. O exemplo mostrado a seguir mostra o contraste entre o mandamento e a tradição, deixando entrever também certa cobiça dos fariseus, chamados por Lucas de amigos do dinheiro, Lucas 16, 14, envolvendo dessa forma a religião e a economia. O mandamento honrar pai e mãe está em Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. E a sentença capital contra quem os amaldiçoasse se encontra em Êxodo 21, 17 e Levítico 29. A ameaça de morte só reforça a importância do mandamento.
Desde já notemos um detalhe: é possível condenação de Jesus e seus discípulos por comerem sem lavar as mãos. Volta-se contra os fariseus e doutores da lei. De que modo? Acontece por trás de honrar pai e mãe, se esconde-se muito mais do que vemos à primeira vista. Em outras palavras, honrar significa também sustentar economicamente. Retorna, pois, à citação de Eclesiástico 34:20, a um longo texto desse livro que vale a pena recordar. O Senhor quer saber, o Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado pelos próprios filhos. E quem rezar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. Quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra seus pais e serve a eles como se fossem seus patrões. Honra seu pai em altas palavras para que a bênção deles venha sobre você. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Não se vanglorie com a desonra do seu pai, porque você não conseguirá honra nenhuma com a desonra de seu pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, é a desonra da mãe, a vergonha dos filhos. Meu filho, cuide-se de seu pai na velhice. Não abandone enquanto ele viver, mesmo que fique caduco, seja compreensivo e não o desprezo. Enquanto você está em pleno vigor, pois a caridade feita ao Pai não será esquecida, e valerá como reparação pelos pecados que você tiver cometido. No dia do perigo, o Senhor se lembrará de você, e seus pecados se derreterão como geada ao sol. Quem despreza seu pai é um blasfemador, e quem irrita sua mãe será amaldiçoado pelo Senhor. Eclesiastes 3, 2-16. Agora se pode entender melhor a hipocrisia dos fariseus, ostentando religiosidade e querendo escrupulosamente agradar a Deus, tirando o pão da boca dos pais para oferecê-los a Deus. É mais ou menos esta a metodologia da teologia da prosperidade de nossos dias. As fontes da vida ficam privadas do sustento vital que é oferecido a Deus, que não precisa daquilo. Professor, até aqui está tranquilo, professor? Tranquilo, Isaías. Beleza. Vamos lá. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Na nossa caminhada aí do Evangelho segundo Marcos, nosso 24º encontro. 24º. E essa passagem ela é muito... ela não é uma passagem de transição, de ligação, como a gente estudou, as passagens anteriores, mas era uma passagem muito esclarecedora para a comunidade acerca do aspecto da perseguição religiosa, coisa que está bem em voga hoje em dia, né? Onde as pessoas hoje confundem muito perseguição religiosa com opinião religiosa. Aqui, de fato, é uma perseguição que está sendo feita e que vai se desenvolver ao longo desse evangelho. E o tema da tradição, ele surge de uma maneira muito interessante aqui. Vou fazer um breve comentário e, a exemplo das reuniões passadas, eu vou depois entregar para o irmão Isaías para ele comentar com vocês fazerem as perguntas e as considerações. A tradição em si, ela não é um problema. A tradição, ela pode ser boa ou ruim. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque nem toda a tradição é ruim. A tradição aqui, nesse caso, ela se torna uma oposição, por quê? Porque os religiosos, eles entendiam que as tradições, elas não somente eram maior do que o mandamento, porque se você chegasse e perguntasse para qualquer um deles, eles não iriam dizer que as tradições dos antigos eram maior do que a lei de Moisés, mas que por meio da tradição eles invalidavam a lei, mesmo sem ter uma intencionalidade declarada sobre isso. Então, o que a gente pode trazer para os nossos dias, né? As pessoas, elas podem ter as tradições delas, mas quando as tradições chocam com a vida, nós devemos abandonar essas tradições e ficar com a vida, com a manifestação da palavra de Deus. O assunto aqui ele é muito interessante porque a estrutura textual, e aí eu chamo a atenção aí dos irmãos, né, do João, Marlon, que gostam disso, ela é muito interessante porque é um começo que deveria ser um começo padrão. É o que deveria ser o fluxo. Qual que é o fluxo? O verso primeiro, ó.
os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Se você lesse só isso aqui, sem o contexto todo, esse parágrafo é maravilhoso, esse versículo. Porque essa é a migração que tinha que ser feita. O pessoal sair do templo e se reunir em volta de Jesus. E sair de Jerusalém e se reunir em volta de Jesus. Mas aqui não tem esse sentido positivo, né? O texto ele vai adquirir o sentido negativo em função daquilo que eles fizeram. Então, esse fato aqui seria muito legal. A gente não sabe a história, né? A gente está lendo aqui, daqui para frente, então quem está acompanhando até se maravilha, né? Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Maravilha. Essa é a comunidade, ela tem que se reunir em volta de Jesus. Aí acontece o seguinte: os olhos deles procuraram aquilo que era ruim. Porque o que está acontecendo lá? Ó, eles viram então que alguns discípulos comiam pães com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. O que é mais importante? É a mão lavada, limpa, ou o estômago cheio, ou a barriga cheia? Você percebe como que a tradição religiosa ela faz com que você deixe de observar o essencial para você se pautar, para você observar aquilo que não é o essencial? Aí você pode dizer assim, mas poxa, lavar as mãos não é uma coisa boa? É, a higiene é uma coisa boa. Só que naquele momento, naquele sentido, essa higiene ela era um traço ritual que, segundo a tradição que eles herdaram dos antigos, era algo que absorveu, que teve uma grande importância como um rito de purificação. Não é simplesmente lavar as mãos antes de comer, não é isso. Ali naquele contexto havia toda uma simbologia, um rito, sempre você mostrando a questão da pureza, né? Esses atos aqui, eles tinham como objetivo principal mostrar aqueles que são puros e aqueles que são impuros aos olhos da religião, né? Por isso que eles falam, comiam com mãos impuras. Veja, não façam mãos sujas, em mãos impuras. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Qual que é a questão da tradição, meus irmãos? O que não tem na tradição, né? O que não ocorre com quem segue tradição geralmente? São os questionamentos acerca da tradição. E isso é muito forte na religião. Você fala assim, por que você faz isso? Aí que a pessoa fala, porque sempre foi feito. Por que você age assim? Porque eu cheguei aqui e já era assim. Então, a tradição, ela é assim. Ela não permite o questionamento. É feito porque os antigos fizeram. Então, se os antigos fizeram, era algo certo, que nós devemos manter. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de copo. Veja, a tradição aqui ela é muito mais ampla, mas para esse texto, essa questão da lavagem, da purificação, é muito importante. Os fariseus e os doutores da lei, olha só, você percebe que isso aqui poderia ser o versículo 2, mas ele faz toda uma introdução para mostrar o que de fato eles estavam observando, né? Eles observaram aquilo ali, consideravam tal. Aqui é um texto explicativo, porque ó, como que começa lá? O verso 1. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Se você pular, você vai ter assim, ó, os fariseus, doutores da lei, perguntaram então a Jesus. Isso aqui seria a continuação. Essa parte anterior é a explicação de como que eles encontraram aquele ambiente. E por que eles vão perguntar isso? Exatamente porque eles viram aquela situação. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Então veja, a preocupação deles não era em agradecer a Deus por ter o alimento. Era perguntar por que eles não lavavam as mãos. Aí Jesus ele dá uma resposta que parece muito grave, mas se você observar, não era tão pesada. Por quê? Era uma resposta que, na verdade, é uma citação do texto de Isaías,
que é uma explicação. Por quê? Porque o ambiente religioso ele sempre foi assim. Ele nunca se preocupou com as coisas essenciais. O ambiente religioso ele só se preocupa com a ritualística, com as coisas absorvidas da tradição. Sempre foi assim e sempre será. O evangelho é boa notícia. O evangelho é novidade de vida. Para o evangelho é muito mais importante uma pessoa estar alimentada do que ela seguir a tradição dos anciãos. Para o evangelho é muito mais importante a pessoa não seguir um mandamento e com aquilo ela ajudar um ser humano do que ela seguir um mandamento que vai trazer um prejuízo ao ser humano. E os religiosos eles não conseguem entender isso. Por quê? Para eles o que vale é a tradição. Para eles o que vale é aquilo que eles já observam. E quando algo chega trazendo uma novidade, é uma blasfêmia. Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Que interessante, né? Isso aqui é algo tão sério e tão desprezado. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. O culto de tais pessoas é um culto imprestável. Por quê? Porque eles ensinam preceitos humanos, tradições humanas. Paulo também lidou com isso, né? Se você pegar a carta aos Colossenses, a tradição paulina mostra isso. E as pessoas ali, o que elas faziam? Viviam debaixo de ensinamentos humanos. E você já notou que isso aqui é pouco falado, isso aqui é pouco observado? Que uma tradição humana, um preceito humano, quando ele é colocado no lugar do evangelho, esse culto para Deus, a reunião para Deus, fica imprestável. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aqui é a chave, né, de leitura. Porque a tradição, ela está em contraposição ao mandamento de Deus. Aí Jesus, você imagina ele falando isso aqui, como que esses fariseus, esses religiosos, eles olharam para Jesus? Eles estavam maquinando ali para pegar Jesus em algum ponto. Mas Jesus já vai acrescentar algo, né? O texto ele é construído de maneira muito bonita. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e a sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essa. Veja bem, irmãos, a gente conhece o final dessa história, a gente considera esse ponto, e Jesus está falando, tá bom, está falado, porque Jesus ele é a revelação de Deus. Mas veja, se você for seguir a ótica religiosa, as tradições, elas apresentam uma certa lógica, que é uma lógica maligna, porque ela é contrária à palavra de Deus, mas ela tem uma certa lógica. Veja bem, se fosse colocado um papel hoje assim. Eu sou um dizimista. Aí o que eu faço? Eu vou na casa do Marlon e eu vejo que o Marlon tem um filho tal e precisa de um recurso para que ele leve o filho dele no médico. Pela mentalidade religiosa, eu devo dar o meu dinheiro para o Marlon ou entregar no ambiente religioso? Tem que entregar no altar. Tem que, no altar. não é no altar. O altar é lugar Isso. santo. Eu não estaria justificado diante da religião? Eu não fiz o certo? Com certeza. Porque o dízimo é de Deus, ele é intocável, e o Marlon que ore, né, para que Deus envie para ele, mas o dízimo eu não posso pegar. Quantas vezes vocês já viram isso? Muita. Só que o mandamento não é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Mas a tradição, ela vai isso. Você pega algo, porque olha que interessante, o que eles estão falando do Corban. O Corban é o seguinte, eu tenho que sustentar meu pai e minha mãe, mas quem é mais importante?
o meu pai ou a minha mãe ou Deus? Aí você fala assim, Deus. Ah, então eu Você tiro poderia, da minha mãe você e do meu poderia, pai. você poderia inverter o exemplo, tirar o Marlon e botar teu pai e tua mãe também. Exato, posso. Então eu falo o seguinte, quem é mais importante, Deus ou os meus pais? É o religioso, qualquer pessoa fala assim, Deus está acima de tudo. Então, se eu estou pegando aquilo que era referente ao meu pai e minha mãe e dando para Deus, consagrando para Deus, eu não estou fazendo algo mais elevado? Aí a pessoa fala, é verdade. Só que isso é contra o mandamento de Deus. Então eu não posso criar algo que é lógico, mas que vai contra o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus não é que eu pegue do meu pai e da minha mãe e dê para ele. O mandamento de Deus é que eu dê para o meu pai e para minha mãe. Mas eles criaram uma tradição, e essa tradição é lógica. O que eu quero chamar a atenção de vocês não é só condenar os fariseus, porque eles já receberam a condenação deles. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente também cria as nossas tradições como justificativa de fazer a obra de Deus. A gente começa a colocar princípios que são contrários à palavra de Deus em função das nossas tradições. E a gente começa a criar umas regras, né? Eu não posso pegar esse dinheiro e comprar um remédio para o Isaías, porque senão essa doença ela vai voltar para minha casa. E aí várias coisas são criadas em nome de uma tradição. Quem ousaria se levantar contra um religioso daquele? O texto está dizendo o seguinte, que não, e todos os judeus seguiam a tradição dos anciãos. Aí você fala, você está no ambiente, você pode questionar aquela tradição? Se você não puder questionar uma tradição, aquela tradição é apresentada com você como algo maior do que o mandamento de Deus. E isso não é culto a Deus. Então você vê muita gente hoje seguindo ensinamentos humanos, mas que não prestam culto a Deus, tem um coração longe de Deus. Porque o que Deus, como que eu demonstro meu amor por Jesus? Ele fala, se você guardar os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus não são pesados. Mas o que eu faço? Eu prefiro seguir o quê? Os mandamentos de uma entidade religiosa, assim como o grupo dos fariseus fazia. Eles criavam as regras dele e começavam a julgar as pessoas em função daquela regra. Você olha aqui, você vê como que a religião ela faz isso com a gente? Você está vendo uma pessoa se alimentando. Você não tem um coração grato. O que você começa a olhar? Se ela está cumprindo a tradição. O que é mais importante? É lavar as mãos ou comer? Então a religião ela tem esse poder de tirar as coisas essenciais. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas tem horas que quando você está muito envolvido no ambiente religioso, você começa a se questionar. E muita gente me procura, fala com o Isaías, com os irmãos, né? O João também tem essa experiência e tal, de pessoas que falam assim, cara, eu vou te falar uma verdade, depois que eu me tornei religioso, depois que eu me tornei cristão, depois que eu fui para a igreja, eu me tornei uma pessoa mais insensível. Era para eu ser o contrário. Se eu tô indo para algum lugar ou algo que me aproxima de Deus, eu teria que ser uma pessoa mais misericordiosa. Eu teria que ser uma pessoa mais amorosa. Mas o que você acaba vendo, o que a religião faz? A religião se preocupa com as coisas exteriores. E aqui Jesus, e aí é o que eu termino para vocês, ele fala o seguinte, ele aborda essa questão do exterior e do interior. E eu vou dar um exemplo aqui, que vocês sabem de quem eu estou falando, que aconteceu, que tem acontecido aí no Brasil, que é muito legal. Por quê? Porque os religiosos, eles acreditam, a gente até comentou isso com o Marlon hoje lá na Casa dos Céus, na palavra de Deus até certo ponto. Eu vou dar aqui o exemplo, vocês vão saber o que eu estou dizendo. A pessoa é flagrada falando palavras que não convêm ao cristão. Essa pessoa ela é confrontada com a Bíblia. Eu não estou dizendo nem com o confronto feito por irmãos. Alguém que chega lá e fala assim, ó, fulano, você é um, Isaías, você é um cristão. Você não poderia estar falando esse tipo de palavra. E aí a pessoa começa a citar os textos bíblicos. Ou seja, se eu sou um cristão e eu estou sendo confrontado com a palavra de Deus, qual que tem que ser a minha posição? Amém. Humildade.
é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Eu peço perdão ao Arnaldo, ao Alvaci, ao Isaías, ao João, porque eu errei. Isso não é a minha postura como cristão. Eu falhei. Mas não. O que está sendo feito? A relativização da palavra de Deus. Então, um texto é lançado, o mandamento de Jesus, e eu começo a relativizar em função de uma tradição, em função de defender alguém. Não é defender alguém que está morrendo, não. Não é você utilizar a palavra para salvar alguém que está diante da morte, não. É para a pessoa se auto-justificar diante de uma situação, que é o que os fariseus faziam. Porque quando Jesus citava os textos, o que eles faziam? Eles se iravam contra Jesus. E aí esse texto é o interessante porque ele tem tudo a ver com o ambiente que nós estamos vivendo. É muito atual. É muito interessante que isso aqui não foi programado, né? Esses materiais eles seguem uma ordem, mas calhou desse assunto, desse texto aqui, da tradição, acontecer exatamente essa semana, onde a gente tem visto isso, as desculpas que os cristãos dão. Porque citaram para essa pessoa que está lá falando impropérios, palavras que não são da palavra de Deus, que não devem estar na boca de um cristão, citaram exatamente isso aqui. Falaram assim para ele, olha, o que está saindo aí é o que está contaminando. Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Aí sabe o que a pessoa fala para você? Fica quieto, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso é a tradição bem clara nos nossos dias. Quando a gente pega o ensinamento de Jesus e nós cancelamos com a nossa interpretação. Isso é a obra que os fariseus faziam. Ele fala sobre isso. Muitas outras coisas. O que torna a pessoa impura não é você comer com a mão suja. O que torna você impuro é você trazer de dentro de você aquilo que não tem a pureza de Jesus. Se as pessoas não observarem os cristãos, se os cristãos não são mais luz nesse mundo, se eles não servem mais para temperar, se os cristãos estão buscando o poder terreno a todo custo, não vai restar mais testemunho cristão. E aqui eu encerro. Eu estava conversando hoje, Isaías e irmãos, com o Marlon, a situação da Europa. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. Sabe por quê? Porque a igreja lá buscou o poder terreno. A igreja lá não atendia mais a demanda da sociedade no sentido de ser um farol, de ser uma luz, de ser sal. Aí quando a igreja ela se volta para ela mesma, quando os discípulos se voltam para si, eles perdem esse valor aqui. Jesus fala, olha, sabe de onde brota tudo isso aí, que é pecaminoso? É do coração de vocês. Não é de fora. Não é de um inimigo externo. Onde que nós estamos se perdendo? No nosso interior. É sempre um inimigo externo. É o diabo, é o comunismo, é o islamismo, é o falso mestre. Tá bom, isso aí existe. Mas o que faz a gente tropeçar é o que está dentro de nós. Hoje eu mandei no grupo lá uma reportagem, eu mandei o link e depois eu baixei o vídeo para os irmãos, não sei se vocês chegaram a ver, uma reportagem da BBC Brasil, onde vários cristãos, eles disseram assim, nós estamos sendo perseguidos dentro das igrejas. Por quê? Porque nós não aderimos a uma ideologia política. Nós não seguimos o voto que o pastor ordenou. Então agora nós estamos sendo excluídos das igrejas. Nós estamos sendo expulsos porque o pastor, o líder, o reverendo, ele deu um direcionamento político. E quem não tem esse direcionamento político não pode frequentar a igreja. Aí eu pergunto, isso é o evangelho trazido por Jesus ou é a tradição? Isso é o evangelho ou é o ensinamento humano? O que as pessoas têm falado para nós hoje? Irmão, a coisa mais difícil é você ir numa reunião ou num culto e você ouvir a pregação do evangelho. É você ouvir falar de Jesus. Eu quero ir para uma reunião ouvir falar de Jesus. Eu quero sentar lá num banco lá e o pastor, o padre, o reverendo, o pai de santo, quem estiver lá, falar de Jesus. Só que o que a gente vê hoje? As tradições. A defesa daquilo que são ensinamentos humanos. Aí o que Jesus coloca? É uma vida de hipocrisia. Essa pessoa que passou por isso, sabe o que essa pessoa falou?
famosa, ninguém tem nada a ver com a minha vida em particular. O que eu falo em particular não cabe a ninguém. Diante de Deus, irmãos, não tem esse negócio de vida particular e vida pública. Né? O Celso até citou uma frase hoje. O hipócrita, que é o nosso assunto aqui, né? Ele é cristão em todo lugar, menos na casa dele. Então eu não posso ter um discurso desse. Eu posso ser uma pessoa falha. E falar assim, eu peço que os irmãos me perdoem. Isso aqui é minha tentação, é minha falha. Eu tropeço nisso, eu peço a ajuda dos irmãos. Outra coisa é usar o mandamento humano para me justificar. Nos evangelhos, como a gente estuda aqui sempre, quem que era justificado diante de Deus? Aquela pessoa que admitia. E não que buscava uma resposta na sua tradição, na sua religião. E falava assim, eu não sou como aquela pessoa. Não, não. A tradição deles estava matando eles aqui. Muito mais preocupado com o exterior do que com o interior. Muito mais preocupado se um crente usa batom, se usa calça jeans, se é cabeludo, se tem barba, se vê televisão, se vai no cinema. Mas as coisas mais tremendas estão no interior. Pessoas que fogem de um local para outro, achando que saindo dali consegue vencer uma situação. Não, eu não consigo fugir de algo que está no meu interior. Não importa o local. Então, o que fica para nossa consideração, irmãos, é isso. O que nós temos seguido hoje? O que a gente valoriza mais? As palavras de Jesus ou uma tradição, seja ela política, religiosa, sociológica, qualquer que seja? Passar por irmão Isaías. Professor, fora esse batom, fora essa calça comprida, fora esse cortar o cabelo, isso são coisas que já estiveram vivas dentro da igreja que eu congregava, que muitos aqui congregavam. Quem tem mais de 30 anos aqui no Evangelho já viveu isso, né? Corte de cabelo, ver televisão. Mas hoje tem a questão do ser divorciado. Sim. Hoje tem a questão de estar vivendo maritalmente com a mulher e não ter a certidão de casamento. Você é excluído da comunhão. Mesmo você sabendo que no Brasil o casamento com a certidão começou em 1900 e pouco, os que casaram antes, não, os crentes de antes, está todo mundo em fornicação, porque os crentes de antes de 1930, se não me engano, 1940, estavam todos em fornicação, porque não tinha certidão de casamento. Porque a Igreja Católica é quem monopolizava, né? Isso. Então, as pessoas estão se preocupadas com essa tradição. Entendeu? É algo muito sério, que essa lição me surpreendeu. Depois que você pegou esse leque aí e abriu, ficou muito mais sério do que eu imaginava. Eu vou abrir para os irmãos fazerem perguntas. Eu já tenho aqui várias perguntas também a respeito de hoje. Essa postura, que nós observamos na igreja atual. Eu, num grupo de pastores, o pastor defendendo, não sei que lá, uma passeata no dia tal. Aí eu não aguentei. Tem mais de 300 pastores no grupo. Eu falei, não vou aguentar, não. Márcio, eu não aguentei. Mandei quente para ele, aí ele veio com a resposta. Eu falei, irmão, essa igreja é prostituta. Essa igreja é prostituta que ama o Lula e agora ama o Bolsonaro. E amanhã, se for o Tarcísio, ama o Tarcísio. E amanhã, se for o João Carlos, vai amar o João Carlos. E depois, se for o Marlon, vai amar o Marlon. Isso é a igreja prostituta. E o Jesus que está na Bíblia, ela não ama. E para abrir para os irmãos perguntarem, quando o Hilton fala que ele quer ir numa reunião e ouvir falar de Jesus, Hilton, tu vai numa reunião, tu vai ouvir até o cara lá, o pastor, pregar a Bíblia. Só que ele vai pregar Abraão, cara. Ele vai pregar Abraão e vai pregar Davi, que Davi libertou o povo da opressão. Aí ele vai pegar Davi e vai jogar para hoje. A teologia do domínio, né? Isso. Eu fui um dia desse numa reunião com um amigo. O amigo falou assim, Isaías, tu é muito questionador. Eu falei, beleza, olha só.
Eu quero estar errado. Tá vendo essa caneta aqui? Aqui, Wilton, fiz assim para ele, ó. Tá vendo esse papel aqui? Eu vim atrás de Jesus. Jesus é o centro. Falei para ele. Quantas vezes o cara que for pregar aí, não sabia nem que estava dando louvor ainda, né? Falar de Jesus, eu vou anotar aqui. Uhum. Quantas vezes o pregador aí, que eu não sei nem quem é, ele, tu não é mole. E foi aquilo, Wilton. É Abraão, aí foi para Isaac, foi para Exato. Jacó, aí chegou em Davi, que estava na malhada e tal, Samuel, tem mais alguém, aquela coisa de sempre. E eu querendo anotar e rindo, eu rindo. E o cara indignado, que o cara idolatra, é o ídolo dele que estava pregando. Exato. E Jesus assim também, ó. Ó Jesus, ó, com o braço cruzado. E eu que morri na cruz? Cadê eu? E É, falou, aí jogou para o dia de hoje. Que hoje o povo está vivendo como o povo de Israel vivia, mas eles não se acovardaram. Jesus. meu Deus. E fez a oração final e não falou Jesus, em nome de Jesus, amém. Nem em nome de Jesus, na oração. Hilton, ao fim assim for para o colega aqui, ó. Exato. Vamos lá, gente. Perguntas, considerações. Boa Esse noite a exemplo, todos. por A favor, paz irmão de... Marlon, contribua. Só para fazer um pequeno comentário em cima da fala do irmão Isaías. Depois, eu acho que eu já contei isso para o Wilton, vou contar aqui para os irmãos. Depois que eu vi uma pregação onde o cidadão dizia que você tinha que ser igual Saul, eu vi. Você tem que esperar de tudo dos pregadores. Camaradas falam, você tem que sair daqui e ser igual Saul. Na minha época, Saul era o Judas do Antigo Testamento. Meu Para a Deus. gente chegar nesse ponto, é porque a coisa está braba. Só isso, tá bom, meus irmãos? Excelente aula, Amém. Wilton. Deus te abençoe. Muito obrigado. Por Meu favor, Deus. irmãos, vamos perguntar. Hein, Isaías? Por favor. Boa noite. Boa Muito boa a noite. explanação do Wilton aí. E só para colaborar, né, a gente tem eu estava falando no início da reunião antes dele entrar, né? A gente tem muita dificuldade de interpretação de texto e de contextualização também, né? Ele Uhum. está falando aí é muito importante porque às vezes a gente olha para um texto desse e a gente não entende, né? Ali existia uma lei cerimonial, né? Uhum, Existia uma lei cerimonial e uma lei civil. E, na verdade, é como se fosse uma constituição, uma lei civil, né, da cidade ali, e uma lei da religião. Então, uhum, eram três esferas. Jesus, o tempo todo, estava pregando como se fosse a constituição. Ele estava falando dos mandamentos, uhum, aquilo que veio direto do Pai. Então, a fala deles, dos religiosos, era sempre nessa terceira instância, que para Cristo estava muito abaixo de tudo isso. Então, assim, Jesus está falando aqui da Constituição. Eu estou falando da Constituinte do Reino. Eu estou falando dos 10 mandamentos. Estou fazendo uma aplicação da mensagem do Pai para o seu povo, para a humanidade. E aí chega uhum, o camarada, não, mas segundo a religião, ou seja, ele está uhum, diminuindo o discurso, né? uhum, O que o Wilton está falando aí é muito importante por causa disso. Às vezes a religião ela diminui o discurso, né? A gente vive do simplismo, né? É tão triste. Tudo que foi falado aqui pelo Isaías, pelo Wilton, se traduz no simplismo. Qual é esse simplismo? Ah, porque eu tô dentro de uma igreja, tudo aqui é de Deus. uhum, Então eu posso falar de Davi e aí eu falar que eu sou Davi. Eu uhum, nunca sou Saul. Eu nunca estou cometendo um pecado uhum, como um filisteu. Eu nunca sou o personagem ruim da história. Eu sempre sou o uhum. bonzinho. Eu sempre sou aquele que é digno de pena, de pecado. Não, eu tenho que ser perdoado
porque eu sou importante para Deus. é, E isso causa nas pessoas um egocentrismo, né? é, E isso mostra, esse texto aí, mostra aquelas pessoas estavam cheias de si e eles não estavam ouvindo a mensagem que Jesus estava falando. Na é. verdade, eles estavam ali procurando. Não, ele não vai lavar a mão. Peraí, eu tô de olho para ver se ele não vai lavar a mão, porque aí, olha lá, não lavou. Então, todo aquele Metei a discurso, boca. nada prestou. É, Ele não lavou a mão. é, Então é isso que a gente vive hoje. O simplismo é, e chega também na casa do cinismo. Porque uma coisa é quando eu não entendo o que está acontecendo, o que está rolando, né? Mas a gente está falando aqui de pastores, pessoas que já têm um conhecimento da palavra, pessoas é, que têm uma versatilidade da Bíblia muito grande. Aí, pô, é. você ouvir uma pessoa dessa entrando num detalhe desse, ah, não, ó, esse irmão aqui não fez aquele rito ali, ou seja, vamos trazendo para o dia de hoje, ó, ele veio pregar, mas não estava de sapato, É, Exato. né? Ele, ele, verdade. ele, ele tá de Não estava de barba. terno, não estava de terno. Exato. Olha só, eu corto tudo que ele falou porque ele não está dentro da configuração que eu quero, ou que Parlamentado. eu acho que ali deve ter. Então, assim, isso diminui muito a mensagem do evangelho, né? E É, hoje é uma constatação muito triste, é. porque a gente mede as pessoas igual naquela época. Ou Pelo seja, externo. 2.000 anos depois, Exato. ou Repete-se a seja, mesma coisa. eu tenho que me vestir de fariseu para as É, pessoas me ouvirem, porque se eu não tiver uma retórica, se eu não é, tiver uma roupa correspondente, se eu não tiver um tom de voz correspondente, eu não sou cristão. Exato. verdade. Aí, quer dizer, a gente acaba diminuindo a mensagem do evangelho, né? E Amém. assim, muito bom o Wilton falar aí da questão do mandamento e que a gente possa o tempo todo estar atento ao mandamento, Vigilante. É. vigilante ao mandamento. Tá bom, gente? É Obrigado, isso. Carlos. Muito boa colaboração. Alguém mais quer colaborar? Pois é isso. Por Isso que o favor. irmão Carlos falou da questão da interpretação textual, né? Da Isso, leitura. isso. Eu até mostrei para o Marlon hoje. A gente estava na casa do Celso, hoje foi aniversário dele, a gente foi lá, né? Tem um irmão que estava com boa intenção de estudar tudo, eu mostrei para o Marlon. Ele me perguntou acerca de uma doutrina, de um ensino e tal. Aí eu não entendi no primeiro momento a escrita, depois eu entendi. Aí eu cheguei, expliquei para ele e no final botei assim: então, irmão, com relação a isso, diante de tudo que eu te falei, então descarte. Ou seja, para ele descartar o Isso. falso ensino lá, né? Eu botei então, irmão, descarte isso. Aí você vê a questão da compreensão textual, é um pastor. Aí sabe o que ele perguntou para mim? Pode parecer brincadeira, mas o Marlon viu. Ele perguntou assim: se o René Descartes era cristão. Aí, sabe, na hora assim, eu falei, ué, o que tem a ver René Descartes? Ele leu o Descartes meu como sendo o nome do filósofo, René Descartes. Olha. Então, assim, Tá bom. não é nem a questão de a pessoa estar fazendo por maldade, não. Às vezes ela tem É, dificuldade de entender o texto. Só que ele é um pastor. isso. E aí, como é que é alguém que é responsável pelo ensino? Eu não estou pregando intelectualismo, mas assim, a dificuldade às vezes é a própria leitura do texto. Isso. Então você vê Wilton, quantos é estragos vão sendo impressionante. feitos em sequência. É. Em E- sequência. Isso, Wilton. E esse detalhe que nós estamos aprendendo aqui hoje causa sofrimento, Wilton. Uhum. Os discípulos, eles sofreram ali. Eles ali, se ele não tivesse um advogado, se os discípulos ali não tivessem um Exato. advogado, eles iam ficar perdidos. Não ia mais Eles iam comer, ia ficar, ter que. Exato. Ia se é aquele, adequar. pô, realmente estou com a mão suja e Exato. estou pecando, sabe? A pessoa não tem um advogado. Quando a pessoa não tem um advogado, e a questão de ser pastor, o colega, eu falei, daí que eu vou te botar lá no altar. Eu falei, poxa, tem altar lá ainda? Lá tem sacrifício de animal? Lá ainda tem altar? Falei para o cara, que é isso, varão? Eu falei, na tua igreja tem altar ainda? No templo tem altar? Não existe mais altar, varão.
Uma coisa simples, Wilton. Sim, Mas isso dá um valor, isso dá um poder, isso dá uma santificação ao local, né? Olha exato. o altar é santo, sabe? Por favor, ô João, por gentileza, abre aí. Salva a imagem, tranquilo. Vai, no Tem que microfone. no outro, do lado, é. Isso. Vai lá, João. Tá fechado, João. Tá. Abriu, 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 abriu. abriu. Às vezes eu fico pensando, né, em algumas colocações minhas, né, de eu parecer como herege, mas como a gente está estudando, e aqui são pessoas sábias, então eu vou fazer a minha colocação para que a gente possa também analisar. Eu vejo pastor Hilton e outros irmãos, esse texto de Marcos como uma adaptação editorial ou interpretação editorial. Por quê? Porque Marcos, para fortalecer o texto, ele coloca na boca de Jesus, né, uma fala trazendo o Isaías que viveu no século VIII. Né? Como é que lá né, o texto foi escrito bem depois. Então, o Isaías falou isso no século VIII. Aí ele coloca ali como se Jesus estivesse falando. Então, eu vejo ele colocando essas palavras na boca de Jesus para fortalecer O argumento. o argumento dele. Não foi Marcos que escreveu, foi Jesus que falou. É igual o Shakespeare, né? Alguns textos do Shakespeare, o pessoal não tinha grana, ia lá, dava para ele, aí recebia um dinheiro e o nome do cara não entrava, o Shakespeare é o cara, o grande teatrólogo. E aí eu vejo ele também colocando na boca de Jesus atitudes que com certeza estavam infestadas na comunidade, e são atitudes e comportamentos que, olha, fala assim, pô, será que Jesus falou isso? Assim, imoralidade, roubo, homicídio, adultério, ganância, maldade, engano, luxúria, inveja, blasfêmia, orgulho, insensatez. Assim, em que momento Jesus tinha? É lógico que isso aí é a tradução, né? Sim. Mas para o irmão leigo que lê, assim, Jesus não era mole, não, hein? Jogou pesado, hein? Chamou o pessoal de imoral, de ladrão, de não sei. Aí eu fico pensando como trabalhar esse texto sem ver a interpretação editorial de Marcos no texto, né? A adaptação. Ele adaptou, ele fez a adaptação, né? De acordo com a necessidade do povo, a situação do Isso. povo, e Deus, pô, vou jogar Jesus nesse fogo aí para ver o que esse povo reage. Eu não sei se eu estou sendo incoerente na minha fala, mas eu vejo desse jeito. Eu não espiritualizo o texto, eu quero ver a real do texto. Valeu, João. Muito Hoje, legal. aproveitando que antes do professor falar, hoje eu estava vendo um debate, Wilton, que o debatedor, muito bom, o cara, o teólogo muito doutorado e tal, e ele falou que Lucas leu Aristóteles. Muito legal. Ele pegou o texto de Lucas em Atos e jogou e falou que ele tinha lido Aristóteles. Muito bom. Interessante. Depois eu vou te passar, Wilton, o nome do garoto. Tá. Garoto novo. Muito bom. Por favor, Legal. professor. Muito legal, João. O João sempre com as colocações muito inteligentes, né? Eu vou até comentar aqui, vou passar para o Marlon também comentar. Essa lista que o João falou, ela tem uma cara toda paulina. Né? Essa lista dos vícios talvez possa até ser um estudo, né, Marlon, da exegese
de uma influência paulina na teologia marcana, porque essa lista com esse detalhamento, de fato, é aquela lista que tem sempre em Paulo, né? As listas de Gálatas. virtudes e de vícios, né? Então, com certeza, a comunidade está refletindo ali no dito de Jesus as questões que eles já estão sob alguma influência. Né? A comunidade ela está passando por aquele momento, algumas pessoas ali realizando exatamente essas coisas, e aí ela vai colocar como um dito de Jesus, aí não sei se é de primeira ordem, segunda ordem, por isso que é necessário uma análise exegética bem interessante desse texto. Eu tenho até depois eu vou até ver isso aí, aqui eu tenho um material que ele aborda isso, né? Qual camada que é essa? Porque, conforme o João colocou, a cara disso aqui é a lista de vício e virtude que você vai encontrar nas cartas paulinas. E nem nas paulinas que a gente chama de autênticas, né? A gente vê E lá no naquelas listas. judaísmo, né? Não, e no judaísmo também, né? É isso. Porque você não vê esse detalhamento muito nas explicações deles, lá, dos rabinos, né? Esse detalhamento tão preciso. Isso aqui é uma cara muito grega do texto. Eu não sei se o Marlon concorda com isso, eu vou ouvir também ele aí. Vamos Por ouvir o favor, Marlon. Marlon. Por favor, Marlon. O que me vem aqui à mente com essas considerações Está é abafado o teu aquele... som, Marlon. Tá meio Teu som abafado, está Marlon. abafado. Vê se consegue falar mais perto aí. Peraí. Tá. Melhorou aqui? Melhorou. Excelente. Ah, tá. Beleza, então. O que eu lembro com sensações, né, feitas pelos irmãos, é o conceito exegese de ipsíssima verba e ipsíssima vox, né? São os ditos que Jesus de fato falou, e outros são palavras que são colocadas na boca de Jesus, né? A exegese trabalha muito isso. Tem um teólogo chamado Joaquim Jeremias, muito conhecido, né? Ele tem um livro chamado As Parábolas de Jesus, que ele Eu trabalha tenho, muito bem. Hã? eu tenho um livro de Joaquim Jeremias, eu tenho um livro. No livro do Joaquim Jeremias, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, né? Então, ele trabalha muito bem isso, Joaquim Jeremias, que toda uma cena é montada, não é? E ali é inserida uma fala de Jesus, Aí, né? Marlon, Por exemplo, isso, olha aí, ó. Palavras desconhecidas de Jesus, Joaquim Jeremias. Aí ele Isso aí. trabalha essas questões aí, entendeu? Então, por exemplo, eu li em algum lugar, só não me lembro onde, mas eu li em um determinado lugar. Você vê aquela parte lá, Jesus ele fala, traz todo o ensinamento evangelista na realidade, monta todo o ensinamento para uma determinada comunidade, e ele vai e insere uma fala de Jesus no texto, é até no texto do Zaqueu. Ele vai e insere uma palavra de Jesus, que é a seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. É até a frase que está no meu WhatsApp. Provavelmente todo o enredo da história de Zaqueu é uma adaptação para a comunidade. Não quer dizer que o relato não existiu, não é isso, mas que ele foi adaptado para a realidade daquela determinada comunidade aí. Provavelmente, eu acredito que é o que aconteceu em Marcos também. Isso era algo muito comum nos escritos daquela época, e pode ser que no texto em questão venha a ser o que tem acontecido. Né? Amém. Amém, Marlon. Engraçado que o Marlon está falando. O que o Marlon está falando com o microfone fechado, Wilton. Interessante. Isso é um milagre. O, o, o Carlos mandou uma mensagem aí, que logo nós vamos ler a mensagem do Carlos, mas eu queria ver com o Márcio, o Arnaldo, essas questões, Wilton, trazendo. É sempre bom. Por favor, Márcio. Professor, é claro que nós somos a favor da vida. Eu vi o senhor numa explicação ou mencionando sobre o texto
o encontro da tradição com a vida. Uhum. A questão que hoje a gente vê tradições ou a igreja pautando coisas contra a vida em determinadas situações e momentos, isso é perigoso. Eu posso dar um exemplo, não sei se é um exemplo forte. O aborto seria algo assim, em que hoje a gente vê muita questão, dependendo da particularidade, né? A igreja pautando um tema que, muitas das vezes, dependendo da situação, Uhum. vai de encontro à vida. Sim. Por favor, professor, antes do professor responder, o Espírito Santo está aqui entre nós e ele é testemunha do que eu vou falar aqui, que estava no meu coração para me colocar, a respeito daquela menina de 8 anos que sofreu um estupro do tio e um bando de religiosos foi lá no hospital para pregar contra o aborto daquela menina de 8 anos. E os médicos falavam, ela não tem nem passagem. A lei determina, e pela saúde dela, pela vida dela, que seja abortado. E foi um grupo lá, esse que a gente já conhece aí, para ir contra aquilo ali. Foi um vexame na época. Uma coisa absurda. Tempos tenebrosos, né? Igual o nosso ministro fala. Por favor, professor. Sim, é muito interessante isso que o Márcio coloca aí para a gente, porque a igreja ela não tem que advogar essas causas. Ela tem que se preocupar com a vida. E o acolhimento para a vida é muito importante. A gente tem aquela passagem de Jesus, que era até uma passagem originária do Evangelho de Lucas, que foi colocada em João, né? Que é da chamada mulher adúltera. Ali é um exemplo claro de uma interpretação da lei, onde Jesus ele declara para eles, né? É uma fraude que é feita ali, aquela primeira pedra, né? Era uma pedra ali de quase 50 quilos que eles deveriam tacar. Era uma menina ali, bem jovem, que cometia aquele ato junto de outro homem que não foi levado para Jesus. Mas foi bom que eles levaram para Jesus, né? Pelo menos eles fizeram uma coisa certa. Eles levaram aquela menina para Jesus. Porque se levasse para outro tribunal, ela infelizmente talvez tivesse morrido. Então, assim, quando a igreja ela se dispõe a falar de algo, ela tem que ter muita base, muito conhecimento e não apenas uma letra fria, né? E a gente começar a opinar sobre a vida das pessoas. Não ouvir. Ontem lá no Instagram a gente comentou muito sobre essa questão, a Bíblia e a ciência. Em determinados momentos, né? Você via aí que Galileu Galilei foi condenado, né? Outros cientistas, pessoas que opinavam fora daquilo que a religião determinava que era o correto. E isso aí só muda muito tempo depois. Então, Márcio, essas questões de aborto, essas questões de temas cinzentos, que você já vê uma abertura maior em alguns círculos, como os círculos mais acadêmicos, mais que se preocupam, né, em ouvir a ciência e ouvir outras matérias, fazer a teologia ter essa inter-relação, já há um avanço. Mas no campo fundamentalista, você nunca vai ver isso. Porque o fundamentalista ele parte exatamente do que nós estamos vendo hoje. A interpretação que é dada, independente do caso em questão. O Isaías citou um caso aí que, não importa, se permitiu que chegasse, tem que fazer, mesmo que a menina sofra, mesmo que ela venha a ter a possibilidade de morrer, tem que tentar até o final. É o caso da eutanásia, é o caso dos questionamentos que são levantados contra uma pessoa que ela se suicida, se ela é salva ou não, aquelas coisas que a religião ela aborda, mas que na verdade eles não estão preocupados com a essência da vida. Então não é uma jornada fácil de fato. É uma jornada que é lenta, é demorosa, é demorada. A escravidão, quanto tempo ficou discutindo a questão da escravidão e afirmando que a Bíblia era a favor da escravidão, porque tinha textos que falavam de escravidão, né? Então, eu acho que vai demorar muito ainda, Márcio, para ver esse avanço. Tomara que não, né? Tomara que a sociedade esteja evoluindo e a igreja acompanhe isso. Mas, diante do que a gente vê aí, a história da igreja, o Marlon sabe melhor do que eu, ele é professor de história e história da igreja. A igreja, às vezes, ela avança, retrocede, né? Você vê aí hoje
as injustiças que foram feitas com os diferentes. Antigamente queimava-se nas fogueiras, né? Não dá para dizer que não foi a igreja. Aí tentam remodelar a história para dizer era a igreja oficial, principalmente no Ocidente. O próprio Calvino, dentro daquele contexto que é falado, né, contra os hereges, né, herege tem que morrer, então pode matar o Serveto lá, por mais que os É, calvinistas cheguem e tentam mudar a é, história, houve uma autorização, então houve. não houve uma luta pela vida, fala, não, olha só, mesmo que a pessoa pense diferente, ela tem o direito de pensar diferente, que ela não pense igual eu penso, mas eu não quero tirar o direito dela de viver, mas Professor, a questão não é polarização, né? Eu falo sempre isso. Polarização são dois polos. Não tem problema haver polarização. Quem pensa de uma forma, quem pensa de outra. O problema é o fundamentalismo, que ele considera o outro o errado, o outro o demoníaco. É a busca da extinção do outro. Então, isso. como eu falo assim, o É Isaías tem bem uma atual. ideologia tal, a ideologia dele é heresia e ele não pode falar. Esse é o problema. Eu quero ter a marcha para Exu, mas eu É, não, o cara mandou para mim, aí, tá vendo aí a marcha para Exu? Eu falei, aí, qual o problema? Não tem marcha para Jesus? Que só vai sim, político lá para falar besteira? sim. Não tem marcha para Jesus? Por que não pode ter marcha para Exu? Exato. Tá entendendo? Se o meu, aí eu falei para ele, se meu ídolo, se meu ídolo não, se algo que é meu sagrado é uma Bíblia ou é uma pomba, não é obrigado a ter em todo lugar Bíblia e pomba. Que nem todo Sim, mundo tem o mesmo sagrado que eu. Tem gente que o sagrado é a madeira, tem gente sim, que o sagrado é a pedra. Então exato. vai ter que botar uma Bíblia, uma pedra, uma madeira, ou tem que ser tudo. Então, isso é muito atual. Aí o cara fala Sim, assim: olha que absurdo. O cara fala: então você não é cristão, então você não ama as almas. Olha onde o cara foi. exato. Já coloca você como um impuro. Você já se torna Exato. impuro, É o porque impuro. você e ele esquece que nós somos embaixadores, né? Ele esquece que nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Vivemos dentro Professor, de uma embaixada protegida pelo Senhor, que é a Sim, igreja. Por favor, Márcio. Vamos. eu costumava dizer, professor, que as suas aulas e caminhar com os irmãos me deixou, eu costumava dizer, né? Me deixou mais equilibrado. Mas hoje eu tenho a clareza que me deixou mais humano conhecer é o humano. Evangelho. A Amém. palavra exata hoje que eu entendo que se encaixa, no passado eu falava, não, agora eu estou mais equilibrado, estou É, entendendo mais de Cristo, da palavra, mas eu entendo que agora eu estou mais humano, em sentido de, né, que a gente tinha uma luta para comer acarajé na rua, e é, Isaías agora exato. a gente come tudo. Então, eu estou dando só um exemplo pequeno, tá? Se Deus se tornou humano, por que a gente não quer ser humano, né? É É um verdade. mistério aí da encarnação, né? É, É a humanização de Deus. é, é verdade. E é a pior. E é o segredo, para concluir aqui, irmão, são 10h12 já, antes do Hilton ler lá a colocação do Ô, Carlos. irmão Isaías, eu vejo Por favor. aqui, Jacira Esteves, a Sheila entrou, mas eu não escuto a voz das mulheres nesse grupo. Não, É só no Clube do A Irmão. Sheila, aqui a Sheila aqui, ó. A Sheila é o Isaías. A Sheila. Ah, você é Isaías. Ah, ó, só A não irmã pode Jacira botar tá lá, ó. peruca, só não pode botar peruca loura, hein? Não, não, vou botar uma morena. Por favor, irmã Jacira. Peraí. Ih, saiu Estou te tudo. ouvindo, Peraí. eu estou te Tá, ouvindo. Eu tá, estou te tá, tá, ouvindo. tá, Mas eu queria tá ouvindo. apresentar. Já, não vai dar agora. Peraí. Daqui a pouco me acha outra vez. Pode Tá. falar. Pode falar, irmã Jacira. Falar que eu tô aqui, mas hoje eu prefiro só ouvir. Ah, Ah, tá bom, irmã Jacira. Amém. Eu queria. Mas eu queria que você visse meu rosto, é só isso. amém. Amém. Beijo no coração da senhora. E falar que eu te admiro, João. Tá? Ah, obrigado. Amém. Quando
tem, não, porque por isso que eu fico quietinho ouvindo. Beijo. O conhecimento todo que vocês têm, eu fico quietinha. Só Imagina. Valeu, irmã Sem a Jacira. senhora, sem a senhora aqui, isso aqui não acontece. É verdade, é verdade. Beijo. Beijo, irmã Jacira. Oi, Beijo no coração da senhora. Quando eu vi o irmão falar sobre aquela questão, Hilton, o ano de Elias, Sim. o ano de Abraão, só não tem o ano de Estevão. Já viu o ano de Sim. Estevão em algum local? Estevão tomou pedra, pô. Tu foi apedrejado, não tem o ano de Estevão. Por favor, Hilton, para concluir, está muito gostoso. Vamos dar uma lida aí, por favor, Hilton, no que o Carlos colocou. Tá. Deixa eu ver aqui, que ele colocou para a gente. Tá. Ele fala assim, acho que os irmãos estão equivocados. Todas as palavras do discurso de Jesus são vindas da lei oral. Então, meu caso, o que está sendo abordado aqui é o seguinte, é que, conforme os estudos teológicos, a gente verifica que nem todos os discursos de Jesus, tudo aquilo que os evangelhos apresentam como fala de Jesus, eles foram falas diretas, né? O Marlon até usou os termos teológicos aí, né? Como que é, Marlon? Ipsissima verba, ipsissima vox, né? Então, assim, nem todos os textos que estão na Bíblia, que são ditos como falas de Jesus, na verdade, são falas diretas de Jesus, né? Essas falas diretas podem até ser como o irmão colocou, mas tem textos que são construídos pela comunidade e eles colocam na boca de Jesus uma fala. Isso é uma composição literária dos evangelhos, né? Então, por isso que na teologia não se afirma que tudo que está escrito no evangelho, que foi uma fala de Jesus, é de fato algo que saiu diretamente da boca de Jesus. Não é isso, João? Não é isso, Marlon? Complementa aí pra gente. Isso aí, é a interpretação editorial. Eu não estou falando que não. Eu estou concordando com o que ele falou, mas na verdade eu estou dizendo que os discursos eles eram muito repetidos, né? O A tipo de oralidade. mensagem, o tipo de fala, ela era sempre muito repetida. Então, assim, Era oralidade, né, Natan? é difícil você pegar e tirar esse contexto do que realmente foi falado. Ah, eu acho que ele falou o que precisava. Porque no texto é bem claro que ele foi para. Ele nem falou isso na frente dos religiosos. Na frente dos religiosos, ele falou sobre pai e mãe. Aí o texto diz: então eles se recolheram, foram para casa e os discípulos pediram uma explicação. E dentro da explicação, aí sim, aí é o que o João falou aí. Ele aplicou um ensinamento que, com certeza, não deve ter sido em um só dia, ou era um ensinamento que já era circular de Jesus em várias ocasiões. Então, aí, com certeza, ele fez um apanhado. Então, eu estou concordando com o João, tá? Mas Eu o entendi. texto aí, quando ele fala do mandamento, ele está falando de pai e mãe. Ele está falando de forma pública. E aí, quando ele começa a fazer esse comentário, que é muito paulino, eu gostei do que o Wilton falou aí, é Paulo puro, né? Porque já carece já de uma interpretação cristã da lei. Já é o que Cristo trouxe como constituinte do reino, lei de Cristo, o mandamento lá em Mateus 28, ó, vocês têm que ensinar todas as coisas que eu vos ensinei. Então, assim, já é a aplicação mesmo do pedido de Jesus, né? Do mandado cultural de Jesus de ensinar. Amém. Então, eu não tô discordando do João, não. É só uma contribuição, tá bom? Para não parecer que eu Obrigado, tô Carlos. batendo de frente, Não, tá bom? olha, mas nós estamos estudando. A discordar é do estudo. É isso aí que faz crescer na teologia, é isso aí. Gente, escuta o que eu vou falar com vocês. Escuta o que eu vou falar com vocês. E o Márcio caiu. Escuta o que eu vou falar com vocês. Que maravilha hoje o estudo. Uma bênção ter o Carlos aqui para contribuir, o João, a irmã Jacira, o irmão Alvaci, que está ali. O Arnaldo, ficou quietinho hoje, o Arnaldo, não falou nada. Vai guardar para quinta-feira, porque quinta-feira ele vai
Quinta-feira ele vai dirigir o estudo, quinta-feira, o Arnaldo. Show. Quinta-feira ele vai dirigir o estudo, ele está quietinho. Ele Então, agora tá com os devocionais bons, Isaías. Ele tá mandando uns devocionais legais lá. eu não sei. Eu não sei. Então, uma bênção. E essa questão, qualquer dia desse, professor, aproveitar o Marlon aqui, vamos fazer um bate-papo. Eu falei para ele dar um estudo, Isaías, para a gente aí. Isso. Vamos fazer um bate-papo aqui a respeito, que eu já comentei aqui, quando aquele irmão fala assim, o Carlos, eu já li a Bíblia 300 vezes, outro já li 200, hoje já li 200, João. Outro, aí, João, eu li mais do que você, eu li 201. Aí já comentamos daqui, eu fico pensando o período que a Igreja do Senhor não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. E foi quase 100 anos, né? Foram quase 100 anos que não tinha essa Isaías, composição. agora vocês têm que mandar mensagem para o Marlon, tá? Que ele está tendo aula lá na PUC, no mestrado, doutorado lá. Aí ele está na fonte lá do pessoal, João. Agora ele está fazendo um mestrado lá. Então, agora encheu o Marlon de pergunta. Encheu o Marlon de pergunta. Né, professor? Pois aí, a gente tem que orar pelo Márcio. Você falou que o Márcio caiu, rapaz. Vamos orar por ele. Verdade. Eu queria pedir para o irmão Carlos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse estudo de hoje, Carlos. Por favor, orasse ao Senhor para que nós possamos reverberar e passar o que nós aprendemos aqui à frente. Você pode orar, por favor, Carlos? Posso sim, meu irmão. Vamos orar. Por favor. Pai de amor, nós te agradecemos e, diante da exposição da tua palavra, nos arrependemos. Tu é o único, Senhor. Do nosso posicionamento, às vezes incorreto, diante da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, pelo Espírito Santo, que o Senhor nos purifique a mente, o coração, e nos dê uma visão, Senhor, daquilo que o Senhor deseja que sejamos no dia a dia. Como foi falado aqui, que sejamos mais humanos, que tenhamos a tua visão. Nos perdoa, Senhor, porque, de fato, vivemos, Senhor, num contexto babilônico, Senhor, vivemos num contexto greco-romano, onde as atitudes externas nos influenciam, mas nós queremos de fato buscar a interioridade do teu Espírito, a simplicidade de Jesus, a humanidade de Jesus, a obediência de Jesus e a intrépida resolução de fazer a vontade do Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de ti nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa porção lida explanada da tua palavra. Abençoa esses homens, Senhor. Toma cada mente, cada coração, cada família. Amém, Senhor, e que essa palavra traga cura, que essa palavra traga vida, que essa palavra traga paz. Senhor, nós rejeitamos, Senhor, como diz, Senhor, em Coríntios, Senhor, os ensinos vergonhosos, as coisas que não glorificam o teu nome, e nós glorificamos o ensino puro da tua palavra. Aplica a tua palavra é a verdade nos nossos corações, na nossa mente, e que essa comunidade cresça no Cristo ressuscitado, que essa comunidade cresça nas palavras de Cristo. Obrigado por tudo, obrigado porque tu és suficiente. E o teu Espírito, ele nos completa, ele nos alegra e ele nos faz cada vez mais unidos pelo poder da tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por essa explanação da tua palavra, por esse bate-papo entre irmãos e amigos, e que isso possa nos aprofundar ainda mais no amor, na amizade, no dom do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ficar com essa frase que o Carlos, usado pelo Senhor, falou. Olha que profundo. Jesus é o suficiente. Aleluia, Jesus. Não tem presidente de esquerda, de direita, de cima, de baixo, deputado, ninguém. Jesus é o suficiente. Amém, Jesus. Ficar com essa palavra no nosso coração. Obrigado a todos. Vamos para a cantina fazer o lanche. Arnaldo trouxe um empadão. Vamos para a cantina. João trouxe a comida africana.
Opa, aí é João bom. trouxe uma comida africana. Vamos. Aí, tchau, gente. Deus Tchau, tchau. abençoe, Até meus irmãos. Uma quinta-feira. excelente Até noite. Até quinta, hein? Eu. Até quinta, se Deus quiser.